Olá, meus amigos e minhas amigas, meus alunos e minhas alunas do canal Lex Trânsito. É um prazer estar com vocês novamente, juntos, promovendo a educação para o trânsito. Senhores, trânsito seguro, direito de todos. Eu sou o Coronel Moura, consultor de segurança viária, professor de legislação e direito de trânsito. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, venha, inscreva-se no canal Lex Trânsito, fique atualizado com relação à legislação de trânsito brasileira. Juntos, vamos promover um trânsito mais humano e mais seguro. Senhores, estamos aqui novamente para tratar de um tema muito interessante, a desmunicipalização do trânsito. Sim, desmunicipalização. É um termo, inclusive, que não existe no nosso dicionário do português, do nosso idioma, da nossa língua. Porém, está para acontecer, ou estava para acontecer, na cidade de Itaporanga, no estado da Paraíba. Eu gravei o primeiro vídeo, está lá no nosso canal, mostrando o que aconteceu, e agora o desdobramento, o segundo vídeo, porque aqui eu vou comentar a decisão da magistrada que concedeu uma liminar com relação à ação que foi interposta pelo Ministério Público da cidade de Itaporanga. Para quem não teve a oportunidade de assistir, eu vou passar o vídeo, muito interessante, para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos ao vídeo. Bem, vocês entenderam aí. O prefeito da cidade de Itaporanga, no ano de 2017, procedimentos da lei, o que está previsto justamente no artigo 8º da Lei 9.503 e a Resolução 560 do CONTRAN. Ele integrou o município de Itaporanga ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí houve justamente concurso para agente de trânsito, treinamento para agente de trânsito, e eles começaram a atuar investidos do poder de polícia de trânsito para garantir a segurança viária nos limites circunscricionais do município ali de Itaporanga, na Paraíba. Porém, agora em 2020, o gestor público enviou um ofício, que está aqui, eu vou mostrar para vocês também, de número 1406, para o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Itaporanga, levando em anexo esse ofício um projeto de lei para extinguir, ou extirpar, vamos dizer assim, e extinguir o órgão de trânsito que por ele foi criado. Vamos ver aqui essa situação que eu mostrei, que vou passar a mostrar através de slides para os amigos. Sistema Nacional de Trânsito. O que é o sistema? O sistema é um conjunto de órgãos, estão lá, certo? No artigo 7º do Código de Trânsito, mas o artigo 5º conceitua o que é o sistema. Um conjunto de órgãos que tem vários objetivos. Dentre eles, o principal é proteger a vida, que é o objetivo primário do Código de Trânsito brasileiro. O objetivo secundário, que nós sabemos, né? Esse secundário é justamente a segurança viária. Então, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles transitam, vamos dizer assim, no mesmo sentido, usando a linguagem do trânsito, ou estão na mesma estrada, na mesma rodovia, buscando o quê? Proteger a vida. Perfeito? Continuando. Essa integração do município é uma opção do gestor público ou é um dever? Muita gente tem dúvida e pensa, não, o prefeito ele não quer, ele não vai fazer. Não, ele é obrigado pelo artigo 8º da Lei 9.503 integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito. Ele não tem o poder para decidir, não. A lei está lá dizendo que ele deve integrar. Agora, na hora que ele não cumpre a lei, o que é que acontece? Eu vou mostrar a vocês aqui uma situação que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito? E aí a gente vai comentar. Vamos lá. O artigo 8º, já para mostrar o que diz a norma, porque muitos ainda não leram o código, alguns que trabalham na área do trânsito lê constantemente. Agora,
A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Eu digo que não leram constantemente, considerando, né, que não tem a proximidade com a legislação de trânsito. Vamos lá. Artigo 8º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, veja, imperativamente, os respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito e rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Então, o gestor público organizará. A lei é bem clara, é imperativa nesse sentido. Voltando. No Rio Grande do Sul, aconteceu uma situação interessante. Muitos municípios não estavam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E houve uma reunião no ano de 2010, com a presença do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e com o Ministério Público. E vejam que situação interessante foi apresentada justamente àqueles que estavam na reunião em 2010 no Rio Grande do Sul. A não municipalização do trânsito pode levar a uma ação civil pública ou até mesmo a uma ação de improbidade administrativa por renúncia de receita, tendo em vista que deveria ter sido arrecadada e enviada para o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, o que não é feito. Senhores, existe um fundo chamado FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. 5% do valor de cada multa ele é destinado justamente para esse fundo. E esse fundo ele vai estar lá à disposição para que sejam realizadas ações para promover a segurança viária, a proteção à vida. Na hora que o gestor público não integra o município, ele deixa de arrecadar e deixa de, no caso, enviar parte do que foi arrecadado, né, os 5%, para o FUNSET, entendendo o Tribunal de Contas e o Ministério Público uma possível ação ou improbidade administrativa, na hora que ele não cumpre, ele não justamente arrecada, ele renuncia. Eu comungo desse entendimento. Eu entendo a renúncia de receita, como está aí, olha. Qual foi o desdobramento dessa situação? A maioria dos municípios, ou a grande maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul hoje estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Se você perceber lá, entrar no site do Denatran, é o estado que possui mais municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, por causa dessa reunião. E aí, continuando a essa situação que estava acontecendo em Itaporanga, vejam aí, né? Eu coloquei o ofício 1406, de 23 de julho, né? Foi enviado, né, ao presidente da Câmara de Vereadores, lá da cidade de Itaporanga, trazendo justamente a explanação, mostrando que estava apresentando ao presidente daquela casa um projeto de lei para ele ser justamente votado pelos vereadores, propondo a extinção do órgão de trânsito lá de Itaporanga. Bem, diante disso, os agentes de trânsito, eles se viram acuados, viram, vamos dizer assim, impedidos de trabalhar, porque foram suspensos, né? Suas senhas foram travadas, e aí eles buscaram ajuda junto ao Sindicato dos Agentes de Trânsito do Estado da Paraíba, e os representantes do sindicato protocolaram uma denúncia junto ao Ministério Público da comarca de Itaporanga, na Paraíba. Tá aí, eu recebi cópia dessa denúncia, o restante dela está aqui, olha. A presente denúncia se trata de violação de preceitos administrativos da moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. E foi apresentada justamente ao Ministério Público. O Ministério Público teve o prazo, analisou e entendeu justamente o que estava acontecendo e concordou. E o Ministério Público do Estado da Paraíba justamente ajuizou a ação civil, ou civil, certo? Pública, que está justamente aí identificada pela numeração que eu trouxe para os senhores, quem quiser pesquisar. Aí diz assim, narra a inicial que foi justamente instaurado o procedimento administrativo, tá aí o tombamento, né? Para apurar a possível legalidade do projeto de lei enviado à Câmara Municipal de Itaporanga, cujo objetivo diz respeito à extinção da Superintendência de Transporte e Trânsito e do Fundo Municipal de Transporte. Então, na peça inicial, aí já é justamente o documento da magistrada, mas na peça inicial, o Ministério Público apresentou justamente essa situação. E aí, a ação
ela protocolada, passou a ser analisada pela juíza, justamente, da comarca de Itaporanga. Vamos ver. A meretríssima juíza de direito da comarca de Itaporanga, no dia 28/7/2020, ela decidiu liminarmente. Está aí. A doutora Rianara Torres Tavares Souza, né, da terceira vara mista, disse assim, trata, né, a municipalização, veja o que disse a magistrada, a municipalização do trânsito é um direito constitucional garantido, uma vez que visa garantir direito à vida, à segurança e à saúde, direitos previstos do artigo 5º e 196 da Constituição Federal. Então, brilhante a sentença da magistrada. Começa logo mostrando justamente o que está também no Código de Trânsito, a proteção à vida. Estamos aqui, senhores, para quem está chegando agora, comentando a segunda fase, né? Ou o segundo vídeo, eu estou comentando aqui a decisão da magistrada que liminarmente suspendeu o que estava para acontecer na cidade de Itaporanga. Impediu justamente que fosse votado o projeto de lei para extinguir tanto o órgão de trânsito, criado na cidade de Itaporanga, quanto justamente o Fundo Municipal de Trânsito, né? Continuando. Disse a magistrada, nada impede que o Poder Judiciário seja acionado para garantir a implementação de políticas públicas com visto de melhorar o sistema de trânsito, não podendo permanecer a situação atual de desrespeito a direitos fundamentais e normas constitucionais e legais, pondo em risco a vida, a saúde e a integridade física, tá aí, olha, dos moradores do município dessa cidade, da Princesa Isabel. Senhores, brilhante a sentença. A magistrada entendeu e eu vou mostrar aos senhores qual foi justamente a decisão da juíza com relação à ação civil que foi interposta pelo Ministério Público. Perfeito? Continuando. Meus amigos, sentença da magistrada. Ficou um pouco pequeno, mas muitos que mandaram mensagem pediram para eu colocar justamente a decisão para poder ter acesso. Disse a magistrada, ora, a motivação do chefe do Executivo Municipal se mostra contraditória, porquanto as autarquias de trânsito possuem caráter superavitário, arrecadatório, ou seja, têm patrimônio próprio constituído, já que gozam de atributo de cobrar taxas e tributos em decorrência do poder de polícia a elas atribuído na forma típica. Então a magistrada disse que ela é autossustentável, porque houve um contrassenso. Vejam o que disse. Olha aí. Demonstra, se contradiz. É o que a magistrada está mostrando aí nos argumentos que foram apresentados. Disse mais a magistrada. Além disso, desenvolvem atividades típicas de Estado e são criadas através de lei pela administração pública, não se subordinando hierarquicamente a nenhum ente federativo, apenas, está aí, olha, se sujeitando ao controle finalístico. Aí veja o que a magistrada colocou na sentença. Consta da inicial, ou seja, na ação do Ministério Público, na ação civil que eu mostrei, que em novembro de 2017, quando começaram a ser realizadas as autuações, até outubro de 2019, já haviam sido aplicadas 9.708 autos de infração, totalizando R$ 357.477. Aí, muita gente pergunta, para onde vai esta receita? Senhores, esta receita ela tem que ser aplicada exclusivamente no que está previsto no artigo 320, lá do Código de Trânsito. Educação, sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento e fiscalização. É uma verba carimbada, não pode ser desviada. E muitos gestores pegam justamente essa receita e, no caso, depositam diretamente na conta única do município, o que não pode. Voltamos aqui, a sentença da magistrada da comarca, terceira vara civil da comarca de Itaporanga. Disse mais, o que somente incrementa os cofres da administração pública. Continuando a sentença. Pontuo por oportuno que a crise instaurada pela atual situação de pandemia que ora enfrentamos não pode ser de frágil sustentáculo para remediar o retrocesso social pretendido. Então a magistrada mostra aqui claramente, com a clareza solar, que caso isso acontecesse, aconteceria justamente o seguinte, um retrocesso social
para aquela cidade. Perfeito o entendimento da magistrada. Diz mais, sobretudo em tramitação em regime de urgência, pois se trata de assunto complexo que envolve a segurança, fiscalização de trânsito, saúde e vida das pessoas, o qual implicará em extinção de uma autarquia pública e em possível extinção, transferência de cargos não vagos, ocupados pelos agentes de trânsito, que lá desenvolvem suas funções. Então, o magistrado se preocupou também aqui com os cargos, com os agentes de trânsito. Continuando, senhores. Nesse sentir, entendo que não se justifica pautar todo e qualquer ato praticado pela administração, essa administração pública, em simples motivação de despesas extraordinárias, de forma indiscriminada e sem existência de documentos relativos ao projeto de lei. Porque o que foi argumentado no projeto de lei é justamente o aumento das despesas. Por causa disso, é que o gestor público ele ia extinguir o órgão. E a magistrada disse que não é assim não. Não dessa maneira. Vejam. E ainda mais, sem existência de documentos relativos ao projeto de lei, receitas, despesas, pareceres técnicos, avaliações, estudos de impacto financeiro ou qualquer outro, tá aí, olha, fundamento técnico de validade elaborado por comissão, pois poderá ocasionar prejuízos tanto para a sociedade quanto para os servidores públicos ocupantes de tais cargos. Por quê? Foi alegado que estava trazendo justamente essa situação de pandemia, muitos custos, muitos gastos, mas não foi apresentado nenhum documento, nenhum levantamento, como a magistrada brilhantemente falou. Perfeito, senhores? Então, para quem está chegando agora, nós estamos comentando a decisão, a liminar concedida pela magistrada da comarca, a terceira comarca, né? Terceira vara civil da comarca de Itaporanga, com relação a suspender justamente a votação desse projeto de lei aqui, que estava para acontecer lá na cidade de Itaporanga, extinguindo o órgão de trânsito. Continuando, senhores. Uma vez tendo justificado e motivado o ato administrativo, caberá ao administrador demonstrar que uma autarquia superavitária, arrecadatória, tá aí, olha, detentora de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira estaria, tá aí, olha, violando os princípios constitucionais administrativos e sendo inconveniente aos interesses da administração pública, o que não ocorreu. Não foi demonstrado que o órgão de trânsito estava trazendo algum prejuízo, como disse a magistrada, tá aqui, olha. Tá aí, olha. Inconveniente aos interesses da administração pública. Em momento algum, o órgão de trânsito estava trazendo inconveniente. Vejam que é o Poder Judiciário dizendo. Porque eu gravei logo que eu tomei conhecimento do fato, eu me posicionei e coloquei lá o vídeo no canal Lex Trânsito, dizendo o meu posicionamento como consultor de segurança viária. E aí eu fico feliz porque está justamente coadunando com o que eu mostrei lá no vídeo. Está justamente mostrando o que eu falei. Continuando. Ao contrário, o que consta dos autos é uma simples alegação genérica de redução de gastos e, por outro lado, uma denúncia do Sindicato dos Agentes de Trânsito Especialistas em Trânsito e Fiscais de Transportes do Estado da Paraíba, alegando que o atual gestor municipal estaria violando a autonomia, independência e a organização da autarquia de trânsito. Então, a magistrada, ela também se embasou para decidir sabiamente, certo? No documento que foi apresentado, na denúncia que foi apresentada pelo Sindicato dos Despachantes. Continuando. Informa o parquê que os agentes de trânsito foram suspensos de suas atividades sem prévio aviso e que, até a propositura da ação, não obteve nenhum posicionamento acerca de tal ato, em que pese os vários expedientes enviados aos denunciados. E aí, eles foram suspensos, impedidos de autuar. Isso é incrível, porque as infrações estavam ocorrendo e os agentes de trânsito estavam ali. Eles constatando sem poder o quê? Lavrar o auto de infração, ou seja, cumprindo a lei, o artigo 280. Ocorrendo infração de trânsito, será lavrado o auto de infração. E o artigo 24 está lá a competência do município, cumprir e fazer cumprir. Então eles foram impedidos. E a magistrada citou. Continuando, analisando a sentença que foi proferida. Senhores,
O que se vê, portanto, é que não há uma relação de congruência entre o motivo de um lado e o objeto e a finalidade de outro, mas sim fundados indícios de vícios do ato administrativo com flagrante desvio de finalidade pública, o que contraria os interesses da coletividade. Perfeito, olha aí, ó, flagrante desvio de finalidade. Foi ferido justamente um dos princípios do ato administrativo, a finalidade do ato. E a magistrada sabiamente observou isso aí. Senhores, assim, vejo que a magistrada finalizou para decidir. Assim entendo, nesta fase de cognição, daí, sumária do direito, que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência diante da presença dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito alegado pela parte, né, fumo boni iuris, e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, periculum in mora, que se revelam em risco iminente à segurança e à saúde da população de Itaporanga e de suas adjacências. Então, a magistrada entendeu que havia justamente a possibilidade de perigo. E aí, baseada no artigo 300 do nosso Código de Processo Civil, ela concedeu a liminar, como eu vou mostrar logo adiante. Está aqui a decisão da magistrada. Conclusão. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo essa tutela de urgência para determinar a imediata retirada do projeto de lei, ora em discussão, da pauta de sessão ordinária a ser realizada na Câmara dos Vereadores de Itaporanga, sob pena de combinação de multa diária, no valor de R$2.000, até o limite de 10 mil em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções administrativas e criminais cabíveis. Então, senhores, está aí a decisão da magistrada, porque a finalidade do ato não foi atingida pela gestão pública quando foi praticado. Perfeita a decisão, sábia. E aí, quais são os desdobramentos? Volta como estava. Os agentes de trânsito devem justamente continuar a promover a segurança viária. Perfeito, senhores? Então, esse segundo vídeo foi justamente para comentar com os senhores a decisão recente, liminar, suspendendo justamente a votação desse projeto de lei que foi encaminhado pelo gestor público, né, pelo prefeito da cidade de Itaporanga, ao presidente da Câmara, pedindo, né, dentro desse projeto de lei, para extinguir o órgão de trânsito daquela cidade. Senhores, fico à disposição. Nós temos recebido, né, várias mensagens, tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail, com relação a essa situação. E aí a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos. Ok, meus amigos? Forte abraço a todos e vamos aguardar os desdobramentos ainda, porque nós teremos ainda outro vídeo. É quando os agentes de trânsito eles vão voltar a atuar, a fiscalizar e a garantir a segurança viária. Forte abraço a todos e, mais uma vez, se inscrevam no canal Lex Trânsito. Até breve.